O ultimato de Donald Trump à Rússia, sentado ao lado de Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, neste momento. Estamos muito insatisfeitos. Eu estou com a Rússia. Estamos muito insatisfeitos com eles e vamos impor tarifas muito severas. Se não tivermos um acordo em 50 dias, tarifas de cerca de 100%. Você chama de tarifas secundárias. Você sabe o que isso significa. Como você sabe, gastamos aproximadamente 350 bilhões de dólares nesta guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu gostaria de ver isso acabar. Não foi minha guerra. Foi a guerra do Biden. Não é minha guerra. Estou tentando tirar vocês disso e queremos ver isso terminar. E estou decepcionado com o presidente Putin porque achei que já teríamos um acordo há 2 meses, mas não parece que está indo nessa direção. Então, com base nisso, vamos impor tarifas secundárias se não tivermos um acordo em 50 dias. É muito simples. Apesar da afirmação de Donald Trump de que ele quer acabar com a guerra, mesmo enquanto fala sobre tarifas secundárias para os parceiros comerciais da Rússia, veja o que ele também disse durante essa reunião sobre o envio de armas para a Ucrânia. Tudo é perigoso. São todos eles. É um conjunto completo com as baterias. E quando o senhor espera que eles cheguem à Ucrânia? Bem, alguns vão chegar muito em breve, na verdade em questão de dias. Alguns dos países que possuem Patriots vão fazer uma troca, e nós vamos substituir os Patriots que eles têm. Temos um país que possui 17 Patriots prontos para serem enviados. Eles não vão precisar deles para isso. Qual é a sua reação ao que parece ser, mesmo retoricamente, uma mudança na postura de Donald Trump em relação à Ucrânia? Se você ouviu Trump antes daquela reunião, esperava um barulho do tamanho de uma explosão nuclear. E quando ele terminou, percebeu que tudo o que ouviu foi um pum de rato. Quero dizer, foi uma piada. Veja bem, em primeiro lugar, aqui está esse grande plano de que a OTAN, que nós basicamente controlamos, vai comprar de nós sistemas de armas que nem temos certeza se conseguimos produzir ou fornecer. Esse é um ótimo plano, porque logo de cara, a forma como eles vão conseguir o dinheiro é, ou os europeus vão ter que tirar dos ativos russos congelados, o que vai causar uma reação econômica ainda maior na Europa, ou eles vão realmente ter que tirar o dinheiro do próprio bolso e os cartões de crédito deles já estão estourados. Eles não têm dinheiro sobrando para liberar. Mas você sabe, vá em frente e faça isso. E então os sistemas de armas. Então o Trump acabou de dizer ali, 17 baterias de mísseis Patriot. Ok, cada bateria carrega, você sabe, dispara 16 mísseis. Vamos chegar a isso em um segundo. Mas comece a fazer as contas, porque o estoque total dos Estados Unidos de todas as baterias de mísseis Patriot agora está entre 50 e 60. Então, essencialmente, ele está se comprometendo a dar ou vender 1/3 para a Ucrânia, enquanto Israel está pedindo, Taiwan está pedindo, Coreia do Sul está pedindo. Então, temos todas essas outras demandas, e temos uma demanda que excede a oferta. E então só o uso operacional dessas baterias de mísseis, digamos que ele esteja enviando 17. Isso significa que essas 17 vão carregar no mínimo, vejamos, 16 cada uma. Então, no mínimo, cerca de 280 mísseis, porque são 16 mísseis por unidade. Bem, quando você tem um drone russo, um drone iraniano ou um míssil balístico vindo, cada bateria de mísseis Patriot precisa disparar no mínimo 2 mísseis, e na maioria das vezes tem sido 4. Então, se a Rússia dispara 4 mísseis ou drones iranianos, isso significa que eles vão usar todos os mísseis que vieram com aquele lançador. Isso quer dizer que você precisa garantir que eles tenham mais do que apenas 16 disponíveis por lançador. Talvez você queira dizer, vamos ter o suficiente para que um lançador possa disparar 4 vezes nessa taxa. Pois aí está o problema. A Lockheed Martin fabrica no máximo 700 desses por ano. O número está mais próximo de 600. A Rússia, nos últimos 5 ou 6 dias, disparou a cada dia mais de 500 mísseis e drones contra a Ucrânia.
Então o que Trump está oferecendo é um curativo para uma hemorragia arterial. Sabe, é um gesto simbólico. Não significa nada. Qual nação ocidental vai fornecer os 17 mísseis Patriot e suas baterias? Como ele diz? Você tem alguma ideia? Bem, vamos apenas olhar para a situação do Trump neste momento. O MAGA está se fragmentando mesmo enquanto ele faz seus discursos. E, aliás, sentar-se ali com a faca menos afiada da bainha de Bruxelas, Mark Rutte, ainda menos afiado que Jens Stoltenberg, é simplesmente patético. Mas Trump precisa reunir sua base novamente. Sua base está dividida. Não só pela entrevista que Tucker Carlson fez sobre Epstein e aquele caso que está sendo devastadora para o MAGA neste momento, repercutindo por todo o país, de cima a baixo e de um lado ao outro, mas também por outras coisas em que ele não cumpriu suas promessas, principalmente acabar com a guerra na Ucrânia, que estão derrubando suas pesquisas e devastando seu grupo. Agora, ele precisa se preocupar se conseguirá manter qualquer tipo de contato com a base daqui para frente, além daqueles idiotas que fazem parte dela, como Lindsey Graham, que estão salivando com a possibilidade de a base dele desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, fazem isso por motivos escusos, como continuar a guerra na Ucrânia, voltar à guerra com o Irã e por aí vai. Então, a situação política do Trump agora é devastadoramente ruim, e ele precisa fazer algo a respeito. E o que ele faz? Ele aparece em coletivas de imprensa e faz promessas que nunca vai cumprir. E mesmo que conseguisse cumprir, como Larry já apontou, não há armas suficientes por aí, nem CIAs, nem M6, nem Mossads, para garantir a venda, a transferência e tudo mais para fazer diferença. Então, do que você está falando, senhor presidente, além de besteira? E por que está dizendo isso? Você está dizendo isso porque sente que está encrencado. E espere por mais coisas assim. Espere por uma série de comentários desse tipo. Espere por mais Bundys e Trump se reunindo e, por exemplo, não havia nenhuma lista. Não há problema algum. Não vamos investigar isso. Não há absolutamente nada aí. Enquanto isso, seu principal porta-voz por muito tempo, além de amigo próximo e confidente, Tucker Carlson, não só está fazendo entrevistas sobre Epstein e seus feitos, como também acabou de entrevistar o presidente do Irã. Tucker está devastando Donald Trump, a quem ele afirma em toda entrevista ainda amar e valorizar. Mas Trump se desviou feio e está em apuros. Você tem alguma ideia de que nação ocidental poderia ser essa que vai oferecer essas armas? Sabe, a principal diplomata de assuntos exteriores da UE, seja lá como se chama, ela se chama Sr. Callas, disse que, na verdade, é a Europa que vai pagar por tudo isso. Então, na verdade, não é apoio dos Estados. Então, quem é esse país misterioso que vai essencialmente fazer o trabalho sujo dos Estados? Eu não faço ideia. Na verdade, sinceramente, acho que esse país nem existe. Veja, a Europa está enfrentando sérios problemas econômicos neste momento. A Alemanha está passando por uma recessão. Eles não querem chamar assim, mas é isso que está acontecendo. O mesmo vale para a Inglaterra. A França, pelo que acredito, está praticamente parada, está estagnada. Então eles não têm mais dinheiro entrando. Na verdade, acabou de ser publicado um estudo no Reino Unido mostrando que a qualidade de vida, o patrimônio das pessoas, está diminuindo, não aumentando. Então, no momento em que eles enfrentam uma pressão doméstica significativa para tentar lidar com questões internas em cada um desses países. Esses líderes obcecados estão aparecendo, querendo pegar o dinheiro deles e gastar, enviá-lo para os Estados Unidos para comprar equipamentos militares que, francamente, não funcionam. Os Estados Unidos não têm nada em quantidade ou qualidade suficiente que mudaria a situação no terreno. Então estou aqui apenas olhando. Eu tenho um número para você. Veja só, para cada um desses mísseis, se os Estados Unidos fornecessem 17 baterias de mísseis, os 16 mísseis PAC-3 custariam basicamente $2 bilhões, certo?
Ok, é um valor que ninguém pode pagar. E nós não temos a produção. Então a única coisa que a Ucrânia precisa, que talvez, eu enfatizo talvez, faça diferença no campo de batalha, são reservas treinadas. Mas eles não têm isso. Tudo que têm são os caras que foram rapidamente recrutados à força e jogados como carne fresca na linha de frente. Enquanto isso, a Rússia está em uma posição bem diferente, recrutando mais de 50 mil pessoas voluntariamente, sem coerção, sem serem arrastadas das ruas. E esses voluntários passam por um regime de treinamento. Eles passam 2, 3 meses no treinamento básico e depois fazem treinamento individual avançado quando são designados para as unidades, aprendendo a trabalhar com a integração das forças, combinando operações de drones com movimentos de blindados e de infantaria. A Ucrânia não tem esse luxo e está pagando um preço humano terrível. Se você perceber, nas últimas 4 semanas, toda semana tem havido uma troca de corpos entre Ucrânia e Rússia. Soldados russos mortos sendo devolvidos para a Rússia. Ucranianos mortos sendo devolvidos para a Ucrânia pelos soldados russos. Os números são impressionantes. A Rússia não está recebendo corpos porque, você sabe, eles não tiveram mortos que a Ucrânia conseguiu recuperar do território. Enquanto isso, toda semana são, 2, 6 mil, um número significativo toda semana. E isso só mostra onde as perdas estão acontecendo, porque significa que a Rússia está matando eles e continua avançando. E a Ucrânia não está em posição de recuperar corpos. Fred, liga aquelas impressoras ali. Isso, notas de $100. Isso, notas de $1.000 também. É daí que vem o dinheiro. Quero dizer, veja só como Trump está falando sobre o Vladimir Putin durante essa conferência. Apesar de tudo que o Larry acabou de dizer. Eu não quero dizer que ele é um assassino, mas ele é um cara durão. Isso foi provado ao longo dos anos. Ele enganou muita gente. Enganou o Bush, enganou muita gente. Enganou o Clinton, o Bush, o Obama, o Biden. Ele não me enganou. Mas o que eu digo é que, em certo ponto, você sabe, no fim das contas, conversa não importa. Tem que ter ação. Coronel Wilkerson, o que explica essa arrogância? Quero dizer, considerando tudo que o Larry acabou de expor. Bem, ele não me enganou. Ele me fez de bobo. É basicamente isso que ele deveria estar dizendo. E eu volto aos problemas políticos dele para dar um pouco de contexto. Mas deixe-me recuar e dizer onde acho que estamos agora, porque acredito que a situação é muito, muito séria. Os americanos precisam começar a entender isso. Se você pegar um pequeno tratado brilhante escrito por John Maynard Keynes chamado As Consequências Econômicas da Paz, e lembre-se, Keynes foi o guru econômico na Conferência de Versalhes que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Você vai ler um exposé belíssimo e essencial de onde estamos hoje. Só que ele se aprofunda em como chegamos a Versalhes e como entramos na Primeira Guerra Mundial. Resumindo, a razão pela qual entramos nisso é que Grã-Bretanha e França estavam tão ansiosas para entrar em guerra, para deter a ascensão meteórica da Alemanha ao topo, superando as duas juntas em quase todos os aspectos de sucesso econômico e tecnocrático, que acabamos entrando na guerra. Não foi preciso o assassinato do arquiduque ou cronogramas automáticos de mobilização, ou seja lá o que for. Grã-Bretanha e França estavam absolutamente decididas à guerra. Quando chegaram à Conferência de Paz, estavam absolutamente determinadas a continuar o que haviam começado com a Primeira Guerra Mundial, que é justamente o que Maynard Keynes aborda neste livro. E o que isso foi, claro, era o que eles estavam tentando fazer com a própria guerra. Isso era restaurar seus próprios impérios. Essa é uma frase muito importante. Restaurar seus próprios impérios, porque a Alemanha, principalmente, estava ameaçando-os de forma significativa. Então, o que eles fizeram? Eles moldaram a paz de forma que 20 anos depois pudessem voltar a esse empreendimento e tentar novamente. Bem,
Isso fracassou de forma catastrófica. Nenhum deles restaurou seus impérios. Na verdade, apesar dos esforços valentes de Churchill em contrário, eles destruíram o império, o maior deles, o britânico, avançando no tempo. Onde essa situação é relevante hoje? Já estamos nela. Marquem minhas palavras. Já estamos na Terceira Guerra Mundial. Estamos nos estágios iniciais da Terceira Guerra Mundial. E essa guerra vai ser travada, seja começando no Sudoeste Asiático, no Ártico, ou continuando na Ucrânia e se espalhando, ou seja lá como for. Ela será travada para impedir exatamente o que Grã-Bretanha e França tentaram impedir há muitos anos: a superação do Império Americano pela China e seus aliados. É nisso que estamos envolvidos agora. A diferença fundamental entre hoje e aquela época é que agora temos armas nucleares. Esta é uma terceira guerra mundial muito, muito perigosa. E ter Trump na cadeira de comando, por assim dizer, é um desastre total. E provavelmente, ainda temos muitos anos frente nesta escalada da Terceira Guerra Mundial, especialmente sob o Trump. Ou não. Ou não. Larry, você tem algo que gostaria de dizer sobre isso antes de eu falar sobre a resposta da Rússia? Bem, eu só ia dizer que o Trump é o anti-Dale Carnegie. Acho que o Dale Carnegie escreveu um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Trump está escrevendo o livro de como perder amigos e inspirar seus inimigos. E o que aconteceu foi que o Lula, o presidente do Brasil, ao entrar na conferência dos BRICS que ele sediou, estava, na minha opinião, um pouco indeciso em relação aos BRICS. Ele ficou meio em cima do muro. Ainda queria fazer parte do mundo ocidental e ainda tinha esperanças de melhorar as relações com os Estados Unidos. E então o Trump, no meio, ou melhor, no final dessa conferência, anuncia nas redes sociais que agora vai impor tarifas de 50% sobre o Brasil, mesmo o Brasil tendo superávit comercial. Você sabe, os Estados Unidos têm um superávit comercial. Isso significa que o Brasil está no déficit. Então estamos nos beneficiando desse relacionamento, mas o Trump ainda impõe tarifas sobre eles por causa da situação política interna em relação ao Bolsonaro, o ex-presidente. Bem, o que isso produz? Isso enfurece o Lula e une o povo brasileiro, que antes, você sabe, havia alguma divisão política, mas agora basicamente estão dizendo ao Trump: o que diabos você está fazendo interferindo nos nossos assuntos internos? Isso é a mesma coisa que a polícia enfrenta quando tenta intervir em uma disputa doméstica. Se eles se envolvem, ambas as partes em disputa se voltam contra eles e atacam a polícia. Então Trump fez isso no Brasil e fez isso no Irã também, porque perceba que do ponto de vista iraniano, 13 de junho foi um dia de Pearl Harbor para eles. Da mesma forma que o ataque japonês de 7 de dezembro de 1941 virou completamente o eleitorado dos Estados Unidos, que era contra intervir na Europa. Virou totalmente, a ponto de as pessoas estarem prontas para ir. Amigo, me prepare, me coloque no uniforme, vamos lá. É isso que está acontecendo agora no Irã. Mas não está restrito apenas ao Irã. A população xiita, os xiitas, em toda aquela região, começou a emitir fatwas e está se alinhando com o Irã de uma forma que nunca aconteceu antes. Parabéns, Donald Trump, cara. Você está fazendo um trabalho e tanto. Você está pegando pessoas que antes não estavam necessariamente dispostas a nos atacar. Não quero dizer atacar, mas que mantinham a perspectiva de que poderíamos trabalhar com elas. E ele está alienando uma após a outra. É uma política insana. Sim, e o que é tão insano sobre o contexto do Brasil é que o Brasil é um dos poucos países com os quais os Estados Unidos têm superávit comercial. Então toda essa conversa sobre déficits comerciais e a necessidade de garantir um comércio equilibrado entre os Estados Unidos e outros países cai por terra, incluindo também a carta que deixa claro que Donald Trump está essencialmente buscando uma mudança de regime no Brasil. Eu não acho que o Trump saiba a diferença. Sério, não acho.
Não acho que ele saiba a diferença. Não acho que ele conseguiria definir habeas corpus, devido processo legal ou tarifa para você. Acho que ele não conseguiria. Bem, vamos falar sobre a resposta russa, certo? Porque houve dois tipos de respostas que a Rússia deu a essa questão. Brett, enquanto Donald Trump lançava esse ultimato contra a Rússia respondeu imediatamente. Estas são as palavras de Sergei Lavrov, na cúpula de ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, China. Veja o que ele disse. Richard Peskov disse: gostaríamos de ver o que está por trás dessa declaração do presidente Trump. Então agora são 50 dias, 54 horas, temos cerca de 100 dias também. Já passamos por isso antes. Queremos ver o que os Estados realmente querem. Entendemos que há uma enorme pressão sobre os Estados Unidos vinda da União Europeia, da liderança da OTAN, que estão apoiando abertamente a exigência de Zelensky de armar a Ucrânia, inclusive com armas ofensivas, às custas de cada vez mais prejuízo para os contribuintes do Ocidente. Agora temos um ditado: não cave um buraco para outra pessoa, ou você mesmo cairá nele. Então essa é basicamente a resposta de Sergei Lavrov. Agora também tivemos Sergei Ryabkov, que teve uma resposta muito mais contundente a isso, quando disse a TASS que Moscou quer que Washington e a OTAN levem a posição da Rússia muito a sério. Essa posição sendo que a Rússia não tolera nenhum ultimato. Então, senhores, que tal começarmos com você, Larry? Claro, qual é a sua reação à resposta da Rússia a isso? Porque desde o início, parece que a Rússia sabia o tempo todo que essas negociações, mesmo tendo aproveitado a oportunidade para participar delas, provavelmente eram um blefe destinado a subjugar e subordinar a Rússia às exigências dos Estados Unidos. E não parece que a Rússia esteja aceitando esse blefe. Sim, sabe, eu sou sortudo. Tive o privilégio de conhecer e conversar tanto com o Lavrov quanto com o Ryabkov. E sabe, eles são caras muito sérios. Eles não vão ficar ali enrolando com conversa diplomática. Eles são, na verdade, bem diretos e nunca se escondem atrás de um uso obscuro da linguagem. Eles tentam deixar tudo muito claro e direto, e é isso que eles têm feito. Eles estão esperando para ver o que os Estados Unidos vão fazer, o que Donald Trump vai fazer. Eles não dão muito valor às palavras dele. Basicamente, as ignoram. Dizem, lá vai o Trump de novo. Então vamos ver quais são as ações concretas que os Estados Unidos poderiam tomar. Bem, em primeiro lugar, os Estados Unidos não pararam de enviar armas para a Ucrânia. Isso foi dito por Dmitry Peskov ontem. Os Estados Unidos continuam fornecendo inteligência para a Ucrânia. Os Estados Unidos não nomearam um novo embaixador americano em Moscou. Os Estados Unidos não consideraram devolver as propriedades que o governo Obama tirou do governo russo aqui nos Estados Unidos. E eles não tomaram nenhuma medida para abrir voos diretos entre os Estados Unidos e Moscou. Os russos foram muito claros sobre o que esperam em termos de intercâmbio diplomático e normalização das relações. Então eles vão continuar conversando. Eles não vão fechar as portas para os Estados Unidos. Eles não vão fazer birra, como Trump faz birra, mas vão sentar e esperar, dizendo, vamos ver as ações concretas. Caso contrário, é só conversa fiada, bravata sem sentido do Trump. E já vimos que ele faz todas essas ameaças e não cumpre. Então eles querem ação, não palavras. Bem, eu volto talvez para 2002, acho que foi no final de 2002, talvez início de 2003. E Paulo tinha acabado de sair de uma reunião. E eu fui para ser informado sobre a reunião, porque não tive a oportunidade de participar dela.
E também tivemos uma série de encontros de ministros das relações exteriores e embaixadores, por assim dizer, com a China, com a França, com a Alemanha e com a Rússia. E no decorrer da conversa, Powell se voltou para mim e disse: sabe, o Sergei nunca me contou uma mentira. Pelo menos até onde eu sei. Ele é um homem extraordinariamente competente. Essa é a minha síntese de Sergei Lavrov. Não sei se eu teria a paciência firme, a deliberação e a circunspecção que tanto ele quanto Putin têm ao lidar primeiro com Joe Biden e depois com Donald Trump. Incomparáveis em nossa duplicidade, incomparáveis em nossa estranheza, incomparáveis em nossa capacidade e disposição para trapacear, roubar e pilhar, e inconscientes no que fazemos no mundo e chamamos de diplomacia. Veja o que acabou de acontecer com, pelo que entendo, e acho que entendo muito bem, o que estamos fazendo com o Tribunal Penal Internacional. Isso é inconcebível o que estamos fazendo. E tivemos Rubinstein dizendo a todo mundo no mundo que os Estados Unidos estavam encerrando todos os aspectos do direito internacional que são significativos. E estávamos fazendo isso em nome daquele pequeno e miserável estado fantoche no fim do Mediterrâneo chamado Israel. Somos desprezíveis. E o que Sergei e outros diplomatas russos e o próprio Putin aprenderam é exatamente isso. E agora eles estão tentando descobrir exatamente como lidar com essa desprezibilidade, essa incredulidade, essa estupidez, essa absoluta obtusidade no cenário mundial, porque ainda temos algum poder residual.